Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantarem nossa vida meio nebulosa nessa saúde aí, que a gente vem passando por um momento conturbado, mas sempre privando pelas cabeçadas, né? Porque não dá para falar só de coisa boa, então a gente tem aqui que trazer os erros dos convidados para ver se a gente consegue aprender, modelar e não executar os mesmos erros, né? Fazer o erro duas vezes não é uma coisa muito inteligente. E sempre atrás das celebridades, sempre atrás das grandes cabeças pensantes da saúde. Hoje estamos aí com o doutor Bruno Dias, médico intensivista, UF Unirio, Einstein, samaritano, pró-cardíaco, sabe tudo de experiência do paciente, conselheiro do Sobrex, Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Sentado na Pessoa. Sempre tenho dificuldade de lembrar esse nome todo aí do Sobrex, e fazendo aí isso aí, ele me pegou desprevenido aqui, pré-gravação, meu fone aqui da Samsung sempre caindo, pré-gravação, que ele está fazendo aí uma pivotagem, uma modelagem aí, uma transição quase de carreira. Fala, doutor Bruno, beleza? Fala, Ricardo, beleza? Um abraço a todos aí. Vai ser um prazer estar aqui. Prazer é nosso, cara. Vamos aí com o pé na porta. Fala um pouquinho pra gente aí, Bruno. Como é que é? Da onde você sai, cara? Peraí, você é niteroense, cara? Onde é que você nasce, cara? Como é que é a tua origem? Na verdade, nasci no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui muito novo, com 2, 3 anos de idade, acho que 2 anos, não tenho certeza, para São Paulo. E é onde eu fui criado e retorno para o Rio de Janeiro com 11 anos de idade. Ah, então você é carioca formação paulista. Exatamente. É a infância paulista, né? Depois eu venho para o Rio e faço várias outras coisas. E tem muitas coisas interessantes que aconteceram em São Paulo ao longo da minha vida. Como é que era teu núcleo familiar, cara? Como é que você se criou aí, pais, irmãos aí? Fala isso pra gente. Eu sou o filho mais velho. Meu pai e a minha mãe. Meu pai era do Rio mesmo, minha mãe é de uma cidade chamada Carapebus, que é próxima a Macaé, no norte fluminense. E eu tenho dois irmãos. Uma irmã com 3 anos a menos, paulista, nasceu em São Paulo, e um outro irmão com 11 anos a menos. Olha isso, 11 anos a menos. Que nasceu em São Paulo também, mas veio com meses para o Rio e é 10 vezes mais carioca do que eu. E como é que era essa dinâmica aí em casa? Em relação à presença de pais, teus pais trabalhavam muito, teus pais ficavam mais em casa, mãe presente, pai presente. Como é que é? Como é que foi isso daí? Tua constituição aí de ser humano? Era uma família bem clássica para a época, né? Meu pai trabalhava numa multinacional, a Siemens, muita gente Uhum. conhece, é uma empresa bem grande, e a gente foi para São Paulo justamente porque ele foi transferido pela Siemens para a Siemens Anhanguera, que é lá em São Paulo. Ele E a já minha trabalhava na mãe Siemens no Rio. já trabalhava na Siemens do Rio, trabalhou quase 20 anos, eu acho, lá na Siemens, Uhum. bastante tempo. E a minha mãe era dona de casa. Então, minha mãe é aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que cuida dos filhos e a família é a coisa mais importante para ela. Enfim, tanto meu pai quanto minha mãe, acho que eles me ensinaram uma coisa muito importante. Eles são aquelas pessoas, sabe, que 100% de todo mundo gosta, todo mundo adora eles. E eles meio que passaram, embora eu seja um pouquinho diferente em alguns pontos de ambos, eles passaram a ideia de fazer o bem para o outro de graça para a gente, Uhum. tanto para mim quanto para meu irmão, quanto para minha irmã. Fazer o bem sem nenhum motivo e sem querer nada em troca. Porque senão não é o bem, né? Senão é interesse. E apanhava demais quando era pequeno, cara. Como é que era? Você era um bom aluno, você era um filho exemplar, armava demais. Zero. Eu sempre fui caxiaço. Não, não fazia nenhuma besteira. Ficava ali no meu canto, era calado, não falava nada. Era bom na escola. Eu até publiquei agora no Instagram, deve fazer um dia, acho que foi ontem isso, umas fotos minhas quando era criança, ainda no Colégio São João Gualberto, lá
lá em São Paulo, que eu ganhei 2 Olimpíadas de Matemática, uma eu fiquei em ouro, outra prata, lá pelo colégio, né? E era um evento legal, assim, que tinha um palco, eles chamavam os pais para Uhum, receber e tudo mais. É uma memória interessante. Mas assim, inicialmente eu era mais Caxias de estudo. Assim, eu sempre estudei bastante, uhum, mas conforme o tempo foi passando, eu fui dosando um pouco mais a questão do estudo de colégio, ou seja, a matéria que você precisava para passar na prova, para estudar o suficiente para passar com margem, com tranquilidade, mas sem me afundar só naquilo, entendeu? uhum. E hobbies na adolescência? Leitura, algum esporte, música? Eu lia, jogava muito futebol, mas muito, 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 3 vezes num dia, se fosse o caso. Adorava biscoito de chocolate, comia insanamente biscoito de chocolate, mais de um pacote por dia. Biscoito recheado, cara. Recheado, recheadão, aquele. E Onde que aparece a medicina na tua vida? Tem a médico na tua medicina família, cara? Não te perguntei isso, cara. não tem nenhum médico, nem ninguém da saúde, pelo menos não tinha na época, na família. Aham. Mas médico, eu fui o primeiro mesmo. Agora tem uma nova geração aí querendo aparecer e eu estou super feliz com isso. Mas, na verdade, a minha decisão de fazer medicina em si, ela começou aos 5 anos de idade. Eu tomei essa decisão com 5 anos, porque até os 5 anos eu já tinha tido 3 episódios onde eu precisei de cuidados de saúde, né? Eu tive uma meningite, uma pneumonia, eu tive uma internação por um abdômen agudo que eu não precisei operar, enfim, fiquei bem. Então, assim, eu vejo muita gente que entra pela ideia de experiência paciente, medicina, área da saúde e tudo mais, porque teve, Uhum. ou porque tem parentes, ou porque tiveram algum evento que foi traumático. E para mim, não. Os eventos foram muito bons, assim, as passagens foram muito boas. Então, eu entrei, acho que mais pelo sentimento de gratidão e por admirar aquelas pessoas que cuidaram de mim, do que por outra coisa. Eu tomei essa decisão aos 5 anos. Não recomendo que ninguém decida nada que vá para a vida inteira aos 5 anos, tá? Mas só estou contando como foi comigo. Comigo foi assim, Pô, boa lembrança, um bom adendo esse. com a ideia romântica e do propósito da medicina, né? Que a medicina nos traz. E foi aí que eu decidi ser médico. Tá. Antes disso, tem essa passagem aí que você estava falando que eu pulei aqui. Por que você volta para o Rio, cara? Como é que foi a volta de vocês para o Rio? Foi família? Foi você? Como é que foi isso? Isso foi uma coisa muito, muito interessante, assim. Eu tinha 11 anos na época, meu irmão tinha acabado de nascer em julho, que é um friaca gigantesco em São Paulo, mas a gente se adaptou muito bem a São Paulo. Dificuldades iniciais, naquela época, naquela época a vida do carioca em São Paulo não era tão simples assim, existia um choque cultural. Hoje São Paulo é Uhum. muito cosmopolita, mas assim, depois de um determinado tempo, a gente se adaptou maravilhosamente bem a São Paulo, tinha muitos amigos e vivia uma vida plenamente feliz. Então, o pessoal aqui da Siemens do Rio solicitou a ida do meu pai, a transferência do meu pai para lá, e isso foi um grande dilema, assim, na época, na família, porque eram muitos amigos, era uma vida realmente muito boa, assim. A gente tem um carinho enorme por São Paulo, tanto todo mundo da minha família, por causa dessa época. E foi por isso que a gente voltou. A gente voltou porque a empresa chamou novamente e meu pai aceitou ir e estamos aí. A despeito de E gostar muito de São Paulo, eu tenho um orgulho gigantesco de ser carioca, como todo carioca, né? você, quando vocês voltam, uma coisa que eu não entendi. Quando você vai, você já está em Niterói, e quando vocês voltam para Niterói, ou quando você vai para São Paulo, você morava no Rio? Minha vida em Niterói começa quando eu entrei na faculdade. Até Ah, só então, depois não você vai lembro para nem se eu Niterói? tinha ido a Niterói. Tudo Rio Ah, de Janeiro. Tudo Rio de Janeiro entendi. capital. Tudo Rio de Janeiro capital.
Tua família do teu lado, tirando tua esposa, é toda do Rio? Minha família do meu lado é toda do Rio. Uma boa Tá. parte, né, de Uhum. Carapebus, né, do norte fluminense. Mas é Ah, é, todo do mundo lado do da tua Rio. mãe, né? Tem isso também, é verdade. Tô Isso, aqui. exatamente. Tá, beleza. Aí tá, E a minha faculdade. esposa é de Montes Claros, ela é de Minas Gerais, nortão de Minas Gerais. Montes Claros, eu não conheço Montes Claros. Fica a 900 quilômetros de distância do Rio. Ué, então mas vocês visitam? Aí Sim, é uma pernada boa, né, pô? em torno de uma vez por ano e eu costumo ir de carro. Que isso, rapaz. Putz, isso é chão, hein, pô? É um prazer, Caramba, cara. não? E É leva, cara, gostoso, a gente gosta. eu sou tão revoltado, cara. Eu faço aqui várias vezes a crítica à Samsung, cara. Mas é que as pessoas hoje já estão me criticando, porque as pessoas já conhecem que o meu fone é um lixo, cara. Eu tenho um Galaxy Bud e eu falo para todo mundo não comprar. De vez em quando, cara, quando eu boto o corte falando isso, a Samsung me marca no Instagram, cara, mas eles não resolvem o meu problema. E aí as pessoas já falaram para mim, cara, para de reclamar da Samsung, isso aí eu tenho que concordar com ela. Compra um outro fone, cara. Deixa de ser muquirana. Eu ainda não comprei, gente. Mas eu vou comprar. Ele fica caindo aqui no meio das minhas gravações. Fico revoltado com isso. Mas beleza. Medicina, cara. Aí você. Então você só vai para Niterói por causa da UF. Só vou para Niterói por causa da UF. E você Mas passa a deixa, morar em Niterói? posso voltar um pouquinho só antes, porque tem uma Deve, coisa pô. Peraí, o importante que episódio é seu, aconteceu na minha cara. adolescência. Ah, Na minha adolescência, o meu pai, a fábrica da Siemens aqui no Rio fecha. Meu pai é demitido. E a gente tinha uma vida de classe média, média. A gente passa naquela época, a mentalidade de acumular dinheiro para situações de emergência não era tão grande assim, e a gente passa a ter uma vida de pobre, mas é muito pobre. Para que você tenha uma ideia, meu pai, depois que aconteceu isso, a gente se mudou, foi para uma casa mais simples, ali em Jacarepaguá, no Anil, e isso não foi possível sustentar, mesmo esse padrão de vida. uhum. Meu pai passou a dirigir van. Para que você tenha uma ideia, meu pai era gerente da célula administrativa, ele era gerente que tinha gerentes abaixo. E ele vai, e depois dessa situação da gente não conseguir nem sustentar a casa no anil, Você tinha a quantos gente anos, Bruno? resolve, devia ter uns 15 anos, provavelmente, por aí. Tá. E a Já tinha gente consciência de tudo resolve que estava acontecendo, né? tudo, absolutamente tudo. Só meu irmão menor que ainda não tinha tão claro. E a gente toma a decisão, meus pais tomam a decisão de separar a família, porque a gente já não tinha mais casa para morar. Então, uma parte, a família tinha uma casa onde minha mãe foi criada quando ela era criança, lá em Carapebus, e vai minha mãe, meu irmão e a minha irmã para lá. E fico eu e meu pai, por quê? Porque eu, por uma sorte da vida, já estudava no Colégio Pedro II, que é gratuito, é federal. E ficou eu e meu pai aqui morando de favor, na casa da minha tia, em Peraí. Acari. Aí deixa eu. Não, calma, peraí. Aí deixa eu te defender. Sorte é aquela junção de oportunidade com esforço. Então, assim, você tinha passado na prova, né? Isso, Você aqui isso, está isso. sendo humilde aqui. Agora, infelizmente, tivemos uma queda gigantesca no Colégio Pedro II, numa estruturação aí nos últimos anos, mas era uma referência nacional de ensino, né? Sim, sim. Eu tive acesso a boa educação graças a isso também, por toda a vida, por mais que existissem dificuldades. Então, assim, olha que coisa louca, né? Eu estava falando da bondade que os meus pais sempre tiveram. Uhum. Ela veio toda de volta nesse momento, impressionante. A minha tia abrigou a mim e meus pais na casa dela em Acari, minha tia Leia, sou gratíssimo a ela. E a gente passou um tempo assim, até que aconteceu uma coisa muito, muito, muito louca. Nesse meio tempo, a minha irmã entrou no Pedro II também, então a gente estudou junto lá. E, assim, familiares iam dando uniforme, sapato, essas coisas. Uhum. Aí até que acontece uma coisa louca, insana. Um cara chamado Vanderlei, inesquecível na nossa vida, ele chegou para o meu pai e falou: pô, Mário, vocês estão sem casa, né? Família separada e tudo mais.
Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um apartamento ali em Vista Alegre aqui no Rio, que ele tá vago. Pegou a chave e botou na mão do meu pai, cara. Isso foi um negócio inacreditável. Caramba, cara. Inacreditável. Mas quem era Meu Vanderlei, pai, cara? Era amigo do teu pai? Vanderlei, trabalhava com meu pai na Siemens. Ele era Pô, um que cara, legal. um engenheiro assim muito, muito, muito top. E ele, porra, ele mudou nossa vida, cara, porque assim, né, o apartamento dele estava vazio e, e a gente conseguiu, foi mais do que um teto, né? Foi novamente ter a Uhum. família junta, né? Família unida. Então foi um negócio assim, porra, inesquecível que ele fez pela gente, cara. E acabou que meu pai conseguiu pagar um aluguel mínimo que fosse para ele. E meu pai começou a fundar uma corretora de seguros, então já tem algum nível de empreendedorismo na família. Uhum. E essa corretora hoje é o que sustenta ele, e está tudo bem, está indo bem, tudo mais. Mas assim, durante um ano mais ou menos, eu não tinha cama para dormir, a gente dormia em colchonete, não tinha geladeira lá em casa. Então era esse o nível. Eu não sei se alguém já bebeu uma água filtrada. A gente julga o paciente, uma água filtrada, uma água fervida. A gente julga o paciente porque ele não faz algumas coisas que a gente quer. Meu amigo, a água fervida é ruim demais. Mas assim, é colossalmente ruim, é muito ruim mesmo. E a gente não tinha filtro, então tinha que beber aquilo lá, entendeu? E de uma maneira muito interessante, a minha família ficou mais unida depois desse episódio, porque assim, também não tinha Uhum. televisão. Então a gente sentava, ia comer e a gente conversava. Acho que a gente se conheceu melhor depois disso. O meu pai tinha uma vida meio estressante, gerente de empresa grande e tal. E depois ficou melhor. Eu acho que assim, a nossa vida melhorou. Olha que loucura que eu estou dizendo para você. Sim, sim. Depois de passar Não, por não, tudo não, faz isso, se eu sentido. voltasse no tempo, passaria por tudo de novo. Porque isso guinou a nossa vida para algo muito melhor do que era antes. Pô, que relato poderoso, cara. Legal, cara. Bacana. Insano. Ainda bem que você me cortou, pô. Ainda bem que você voltou para esse assunto, pô. Eu ia passar batido disso daí de jeito nenhum, pô. Não, isso participa da construção daquilo que eu sou hoje, né? Com certeza, cara. Pô, que legal, hein? Vanderlei! Arrasou, aí, cara. Tia Vanderlei é um Leia monstro, também. É Vanderlei e toda Leia? a sua família. Leia. Tia Eu Leia aí, ó. só Aí. citei dois, mas foi muita gente, tá? Foi muita gente. Não, não, legal, legal, bacana, cara. Mas volta para a UF. Vamos lá. Vestibular E foi aí? tranquilo para você? Você era um cabeçudo danado, Não, passou direto? Como é que foi isso? não. Foi ralação louca. Foi insanidade. Eu estudei muito mesmo. Eu consegui bolsa, né? Não tinha dificuldade financeira, consegui bolsa no Miguel Couto Uhum. e foram 2 anos dedicados Espera só a aí, isso. cara. Nós temos um projeto nacional, Bruno. Miguel Couto. Explica o que é Miguel Couto, pô. Miguel Couto, Mas perdão. todo mundo conhece do Rio de Janeiro, pô. Miguel Couto é um curso pré-vestibular. É um bom curso pré-vestibular. E que daí com essas bolsas eu consegui Ah, mas 2 anos precisava de dedicados Miguel só a Couto, isso. Bruno, com o teu Pedro II? Sério agora, estou aqui sem brincadeira. Eu não sei te dizer se eu passaria só com o colégio, porque o curso te Uhum, ajuda a te organizar e estudar. Mas organizar o seu estudo em relação a matérias, porque assim, disciplina eu tinha, muita, uhum. mas precisava de uma organização e de ter as matérias, enfim. Acho que fez muita diferença, sim. Pegou muita Fez sim. greve, Bruno, Pedro II? Isso é Eu uma coisa peguei negativa. Era greve, uma coisa negativa, né? era. Peguei greve. Eu estou tentando pegar aqui na cabeça, eu peguei alguma greve muito grande. Eu acho que no meu período não. Acho que não. Uhum, No meu período, acho que foram greves, teve greve, mas não foram tão grandes uhum. assim. Eu peguei uma greve muito grande na UF. Tá, mas espera aí. E aí, uma coisa que eu não te perguntei antes, Uf, que eu sempre pergunto, e da onde vem o propósito do fazer medicina? Por que aparece essa ideia? Fez porque era um dos cursos mais difíceis, tem muita gente que faz por causa disso. Fez por causa do paciente. Tudo bem que você já colocou que tinha lá os 5 anos toda essa vontade de ser médico, mas isso constituiu
culminou aí com o vestibular? Não tinha dúvida nenhuma quando você chegou no momento de prestar as provas? Nunca teve dúvida. Nunca teve dúvida. Desde os 5 anos até Legal. eu prestar o vestibular. Nunca teve dúvida, e eu acho que isso foi um erro. Hoje eu olho para trás e penso que talvez a minha cabeça devesse estar aberta para outras possibilidades, embora eu ame medicina, né? E você me perguntou, quando eu entrei, tinha muito aquela ideia de uma questão social. Eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer só hospital público, fazer cuidar de pessoas que tivessem necessidade, enfim, devolver para a sociedade, porque eu já me sentia uma pessoa que tinha esse papel, né? Que eu já tinha recebido muita coisa, enfim, e eu era grato, então eu queria devolver isso. Mas quando eu entrei na faculdade, posso já avançar? Deve, pô. Você Quando pode eu fazer o que entrei você na quiser faculdade, aqui, Bruno. O episódio é seu, cara. Eu sou só aqui o interlocutor, cara. Você que fala o que você quiser aqui, cara. e quando eu entrei na faculdade, eu vi uma coisa muito importante, assim, em primeiro lugar, que eu não me adaptava muito bem ao modo de funcionamento dos hospitais públicos, infelizmente. Existem hospitais públicos e hospitais públicos, né? Assim, cada instituição é uma instituição, mas eu não encontrei o meu lugar dentro do serviço público, e eu entendi uma coisa que era muito clara: o sofrimento humano não tem classe social, ele é igualzinho em todas as classes sociais. Então, independente de onde você esteja, você estará cuidando de pessoas e fazendo um papel belíssimo. E a gente não pode jamais se esquecer desse papel. Às vezes a gente está ao longo da caminhada, né? Tem a música do Jerusalém que fala: "Esse tempo nos faz esquecer o que nos trouxe até aqui". E é muito isso, a gente acaba se esquecendo do propósito, daquilo que trouxe a gente até aqui. E a gente não pode esquecer disso, né? Acho que se fosse só por dinheiro, para qualquer pessoa que entra na área da saúde, tem muitas outras profissões que dão dinheiro, que não só a área da saúde, né? Então, se a gente entrou lá, a gente entrou por algum motivo. Me diz um negócio. Na época de UF, como é que funciona aí essa... Era barca todo dia? Você arrumou algum local para ficar lá? Teu pai já estava mais estabelecido e conseguia te ajudar nesse transporte, alimentação e tudo mais? Você, desde o início, trabalhava, fazia alguma coisa? Isso é outra coisa interessante também que eu esqueci de falar. Eu trabalhava como aprendiz, era um programa de vocação científica na Fiocruz. Eu fiquei lá dos Antes 14 da até UF? os... Ah, Antes da tá. UF. 14, entrei lá com Uhum. 14 anos. E saí de lá quando acabou o segundo grau, se não me engano, aos 17 mais ou menos. Depois acabei Uhum. voltando. Mas, assim, é uma curiosidade interessante, né? Com 15, 16 anos eu já tinha alguns trabalhos publicados, porque eu estagiava no laboratório de parasitologia. Então eu tinha um grande orientador lá, o Edwin. Eu acho que ele nem deve estar mais no Brasil, ele é panamenho, perdi o contato com ele, mas ele me colocava para meter a mão, estudar tudo, botava meus nomes nos trabalhos e, pô, era um negócio sensacional, cara. E esse programa era vinculado ao Colégio Pedro II. Era fantástico, era muito legal. Um garoto, um molecão mesmo, já fazendo pesquisa na Fiocruz, e adorava aquilo, adorava. Eu falei isso para dar um Mas parêntese e esquecer do que tinha você perguntou. alguma... Não, não, não. Estava perguntando na questão do se você precisava trabalhar. E você colocou isso daí, Sim, acredito eu, como alguma receita. Ou eu era acho só que trabalho isso daí? não. Tinha receita ou Não, não? Tinha eu acho alguma... que não. Eu não lembro agora. Juro que eu não lembro. Mas isso foi Não, antes da faculdade. eu tava perguntando mais na questão Minto, da receita, minto. se Tinha você sim, tinha tinha auxílio sim. dos teus pais, entendeu? E aí Perfeito, você perfeito. encaixou a questão do trabalho que você já Exatamente. começou desde o início. Perfeito. No primeiro ano não tinha e depois passava a ter. E isso me ajudou um pouco. E daí depois, quando eu entrei na faculdade, a situação estava levemente melhor. A gente ainda era bem pobre, ainda não estava confortável, mas a gente já tinha o básico do básico em casa. E meu pai ajudava com aquilo que ele podia e eu me virava com aquilo. E depois de algum tempo eu voltei para a Fiocruz,
num programa de iniciação científica e fiquei mais um ano lá, que também ajudou um pouco. A faculdade passando um pouco, eu pegava uns plantões, que também ajudavam um pouco. Meu pai sempre... E nesse meio tempo a situação foi melhorando novamente. E já era Mudou mais para possível. Niterói ou era barca todo dia? Ou era barca ou era ônibus. Durante 5 anos. Eu devo ter morado picotado em 2 períodos de 6 meses lá em Niterói, que foi o que dava para sustentar e depois acabava o dinheiro e voltava. Era... Era... A Era... barca é muito melhor do que ônibus, cara. Você ia de ônibus, cara? Você preferia ir de ônibus, cara? Pois é, porque eu morava em Vista Alegre. Então Ah, tá. Tudo bem. eu O tinha encaixe, né? alguma... Exatamente. Faz sentido, faz sentido. O itinerário não pegava muito bem, entendeu? Então tinha um ônibus que ia até as barcas e às vezes tinha que andar Entendi, até entendi. o hospital e tinha o outro que deixava lá também. Então foi mais ou menos assim que deu para ir se virando. Às vezes ia com o dinheiro da passagem contada e era isso. E eu tive muitos amigos que me ajudaram também, assim, amigos de faculdade, né? Uhum. Então dava para se virar. Nada Sempre de dá, né, absurdo, pô? Até não. passando pelas Sempre. dificuldades, né? Olha para trás. Onde é que aparece a escolha pela clínica? Por que não fazer cirurgia? Outras especialidades? Como é que você vai chegando aí no final da faculdade, dos teus 6 anos aí de Niterói e de UF, para escolher aí para que lado que você ia dentro da medicina? Eu me apaixonei por muitas coisas dentro da faculdade. Imagino, Cheguei, pô. gostei de cardio, gostei de psiquiatria. Eu entrei querendo fazer cirurgia geral, mas foi se aproximando no final da faculdade, eu fui estagiando mais em CTI e eu percebi que eu gostava daquilo, mas eu ainda acreditava, tinha pré-requisito, né, para residência de terapia intensiva, mas eu acreditava muito que um bom médico, um bom clínico era necessariamente um bom médico, né? E ele era capaz de colocar e de fazer bem aos seus doentes. Então, foi basicamente por isso que eu fiz. Você me perguntou do esporte, né? Eu joguei 2 Orem pela UF. Joguei Futebol? futsal. Futsal. Futsal? Futsal. Foi nos 2 últimos anos da faculdade. Deu para se divertir um pouco, mas a gente perdeu. Não, Tá bom, tá bom. não deu. Tá. E aí, quando você finaliza, aí você vai para o Rio, né? É, Fazer, aí, fazer clínica no Gafré. isso, isso. Tá. Eu estava bisbilhotando sua vida e nosso LinkedIn nos conecta, poxa, que eu fiz faculdade no Unirio, né? Então, Ah, que tipo, legal. é, é, e aí você, nesse momento de Unirio, tá dando plantão, tudo de Sim. CTI, dava emergência também, morava em Niterói, voltou de Niterói, estava em Vista Alegre, como é que estava a tua vida? Já tinha Morava no Rio, casado? então, morava no Rio. Eu dava plantão no hospital chamado Semil, em Vicente Carvalho, era lá perto da minha casa, onde eu aprendi muita coisa com muita gente, especialmente. Vou citar um nome aqui, sendo injusto, porque teve mais pessoas que me ajudaram, que é o Rodrigo Mello, é gastroenterologista, me ajudou muito. E lá eu conheci a minha esposa, que era acadêmica. Eu era acadêmico um pouco mais velho, me formando e depois formado, e a minha esposa era acadêmica. E lá na CEMIL, a CEMIL, além de tudo, teve ainda esse papel importante na minha vida. A minha esposa era da Unirio, acabou começando o gasto lá, mas não terminando, e, e foi isso, dava plantão lá, dei durante um bom tempo, eu já passei por muitos hospitais. Daí, CTI, Bruno, que você dava plantão? CTI, Ah. Isso daí, CTI. quando você entra para fazer residência, você está fazendo clínica, mas o foco era ser intensivista. Pois é, Ou não? não, não, eu diria que não.
Eu diria que não. Eu queria ser intensivista, mas eu não fiz clínica por causa disso. Eu fiz clínica porque eu acreditava que era legal fazer clínica e ter uma visão mais ampla, ter uma visão mais geral. Eu sempre acreditei muito nisso. Mas a residência é algo muito massacrante, né? A residência não é simples, né? Não é algo fácil, né? Você é muita carga horária e é difícil, não é simples. Eu hoje acho que o Eu vou ser modelo. sincero aqui com você, cara. Tipo, a residência de oftalmo ela é um pouco melhor do que a residência de vocês. Eu vou falar, Que vou ser bom. muito sincero com não sei se é bom ou ruim, né, cara? Mas assim, esse caos todo aí do modelo de residência. Obviamente que existem algumas residências que são muito sacrificantes, de oftalmo mesmo, pelo país, mas em geral a carga horária é diferente, cara. Não é igual ao que vocês todos morrem, não. Era, Vou ficar aqui de era, bom moço, não, aqui sofrendo junto com você, pô. era insano, era pesado, era bem pesado. Imagino, Eu, imagino, imagino. eu tenho algumas reticências em relação ao modelo da residência médica. Eu acho que ele é um modelo que leva o residente à exaustão. E eu acho que Uhum. quando você vai à exaustão, você perde o rendimento. Então, eu entendo que a residência poderia equilibrar um pouco mais a carga horária de prática com a carga horária de discussões e etc, etc, com um horário onde desse para o residente dormir, espairecer, ter momentos de ócio e tudo mais. Então, não acho que a Uhum. carga horária tem que ser pequena, ela tem que ser um treinamento intensivo mesmo, porque são 2 anos Uhum. e tem uma curva de aprendizado importante, mas eu acho que é um pouco excessivo, entendeu? Quando é que você vai para o Pro? Eu vou para o PRO na residência, eu saio da residência de clínica dizendo para mim mesmo que jamais iria fazer residência de novo, sob qualquer hipótese. Não fiz nem prova de residência. Ah, você E estava aí, exaurido assim? Tipo, exaurido, exaurido, totalmente exaurido. E aí eu passo um ano, eu vejo que saíram as provas não, não, de. não casou ainda. Eu já estava casado? Não, ainda Olha aí, não não. arrumou problema, hein, cara? Não arrumou problema, hein, cara? Olha aí, não Não, vai quando eu saí da esquecer de nenhuma residência, tá, data cara? dessas, hein, cara? Eu vou, Você, vou putz, tomar. devia ter anotado isso aí, cara. Vai tomar uma lapada quando acabar o vídeo, pô. Eu me Vou ter casei, que deixa eu arrumar um fazer jeito os de cálculos editar isso aqui. aqui, pô. Olha aí, hein, cara. Eu não lembro se eu casei no último ano da residência ou logo depois. Tá. Mas aí a gente já estava junto, estava morando junto, tudo mais. E olha lá, ela já tá pontuando aqui, ó, dando Graças a aquela Deus que pontuada. ela estava por aí, cara. Agora não vou precisar mais editar nada, fica maravilhoso. Agradecimentos públicos aqui. Qual é o nome dela, cara? Camila. Fabiola? Camila. Camila, então assim, ó, já agradecimentos públicos, ainda bem que você estava por perto, salvar, nós não somos ninguém sem vocês, salvando a vida do teu marido. Muito bom, muito bom. E aí, Ah, cara, o que aconteceu? Passou um ano e começa a sair os editais para residência de terapia intensiva. Eu fiquei assim, putz, passar por isso tudo de novo, cara. Enfim, daí eu conversei com ela. Falei, o que você acha, assim, você está veja bem, né? você tá preparado a passar por isso tudo de novo comigo e tal, tudo mais. Coitada, Camila. E aí decidi fazer as provas. Na época era a SESC que tinha Redditor também. E eu fiz só essas duas. Tinha Redditor, INCA, vários lugares excelentes. E tinha a prova do Procardíaco. E Uhum. daí eu passei bem para as duas, felizmente. Não tinha, na época não tinha tanta procura pela residência de terapia intensiva. Eu fiquei em segundo na SES. Eu acho que era SES, tá? Minha memória não é excelente, Uhum. não, já deu perceber. E, e eu podia escolher qualquer lugar. Eu podia escolher, eu estava entre o Copa e o Procardíaco, porque eu achava que, Ah, pô, era importante ter tecnologia, né? Então, eu preferi hospitais privados e acabei optando pelo Pro, que se eu conheci um lugar assim, um CTI
que é um negócio de maluco, Quando que você sensacional, faz, Bruno? é você ter ido para o cardíaco. Oi? Quando que você faz, Pro? Putz, vamos lá. Se não me engano, eu entrei em Camila, ajuda 2013. ele, Camila. Pô, cara. Fala para ela falar aí. 2013? Se não me engano, eu entrei em 2013. Salvo engano. 2013. 2013 o Lobê já estava por lá? Não sei se ele estava por lá, mas não Não, era por lá eu acho que ainda da estava. Não lembro se direção. ele era diretor. É, exatamente. Estava por lá, ele Eu acho que estava. estava, mas diretor, acho que não. Então, pô, era um 2013. Será que é o hospital, um Evandro? serviço Podia funcionava ser. muito. Era o Que Evandro louco, né? era diretor, era o diretor. Ah, não, podia ser. Exatamente, grande professor Evandro. Entendi. Figuraça, adoro o mestre. Mestre Evandro, é uma figura. Gente boa demais. Figurado. Verdade. Abraço, pessoal Evandro. Esse daí merece sempre agradecimento. Esse aí é um cara que faz diferença. Gente boa. Tá, maravilhoso. Então, sua passagem pelo Pro foi importante na tua vida de composição aí de médico intensivista. Te mostrou alguma coisa diferente ou você já tinha expertise e relacionamento dentro dos hospitais aí pelo Rio? Não, sim, mostrou uma coisa diferente, que foi a primeira vez que eu estive num hospital de altíssimo padrão, entendeu? Tá. E isso foi legal, assim, ver o nível de exigência. O nível de exigência é altíssimo. Tudo dá certo. A equipe de enfermagem era um negócio muito, muito, muito diferente de tudo que eu tinha visto até então, em nível de qualidade altíssima, a equipe médica, enfim. Teve esse aspecto. Esse aspecto foi bem interessante. Você que é um estudioso aí da experiência do paciente, aí tem uma pergunta aqui que cabe encaixar muito bem. Você estava falando agora e me deu a deixa para a pergunta. Muito provavelmente você viu uma equipe multidisciplinar funcionar de uma forma eficiente e diferenciada. Infelizmente, você não via isso no serviço público, né? Te botando Pergunta uma saia difícil. justa de propósito. Eu sei. Sim, eu vi uma equipe multidisciplinar funcionando. No serviço público, eu não sei se é uma avaliação justa, porque eu passei no serviço público um pouco na residência e um pouco na formação de acadêmico em si. Mas eu não consigo avaliar isso, mas o que eu posso dizer assim com muita, muita, muita clareza é que a grande maioria dos hospitais não tem um serviço multidisciplinar e aí um passo à frente, um serviço transdisciplinar que funcione da maneira como deveria funcionar. A gente vê Ô, muito Bruno, tu tá frequentemente. fazendo media training, cara. Tu tá treinando esse negócio de mídia, cara. Essa tua resposta foi uma resposta evasiva, cara, que você saiu bem pra caramba, hein, cara. Tu saiu pela tangente nessa resposta. Te botei na roubada aqui, cara. Saiu bem pra Não, caramba. Gostei, hein, cara. na verdade foi de verdade assim, porque até hoje em dia você praticamente não vê equipes transdisciplinares funcionarem da maneira correta, porque assim muitas vezes confunde-se você colocar nutricionista, colocar laboratório, colocar farmacêutico, colocar fisioterapeuta, etc., dentro de um serviço e dentro de uma reunião. Você confunde isso com a transdisciplinaridade, mas as pessoas estão de fato participando, entendeu? Esse é o ponto. Uhum, Esse é o ponto. uhum, O uhum, ponto é uhum. colocar essas pessoas lá com lugar de fala, com condições de darem as suas opiniões e acrescentarem com aquilo que acreditam, com aquilo que sabem, né? Mais do que o que acreditam, aquilo que sabem. Então, isso de fato é funcionar a transdisciplinaridade, entendeu? Então, acho que isso ainda precisa evoluir. E daí eu vou acrescentar uma pimenta da experiência do paciente, também antecipando. Uhum, O paciente tem que estar nessa reunião. O paciente tem que fazer parte da equipe. uhum, E o uhum, paciente fazendo parte da equipe, a segurança dele melhora. E uhum. só para acrescentar o que é a equipe multidisciplinar Sim, sim, sim. do próximo período, a evolução da equipe multidisciplinar é com o paciente dentro, e a gente ainda não chegou
nem na nossa equipe multidisciplinar de foto, quanto mais com o paciente dentro, né? Essa é a realidade dos hospitais do Brasil hoje, né? Mas conseguimos, né? Temos que conseguir, né? Meta Está aí, melhorando. você aí trabalhando bastante para isso, né? É. Temos Está que, de melhorando, certa forma, está pensar avançando, positivo, né? Uhum. mas ainda Me não diz o chegou lá. negócio. Como é que estava aí o momento e equilíbrio financeiro de vocês aí como casal? Tipo, estava tudo estruturado, vocês estavam bem? Sim. Não teve mais uma volta aí de um tombo aí que nem o do teu pai saindo da Cimes, tipo. Igual aquele, eu acho pouco provável que eu vivencie, mas nunca é impossível, né? De qualquer maneira, eu estou preparado. Mas a gente vivia. Uma experiência que você não gostaria de ter, né? Mas Não, você não, adquiriu na não. vida. Eu passaria. Eu acho que foi muito importante eu ter passado por aquilo. Gostaria de ter, assim, se eu voltasse no mundo, eu passaria de novo, porque eu aprendi muitas lições, mas não quero ela de novo, não, já aprendi. E Tá. a gente era saudável do ponto de vista financeiro, assim, casal jovem, os dois médicos, dentro de um apartamento de 35 metros quadrados na Tijuca, a gente conseguiu acumular, se casar bem, comprar um apartamento, quitar o apartamento, enfim, Legal. que era o apartamento, que é o apartamento que eu moro hoje aqui em Pendotiba. Legal, legal, legal. Então, o que vocês foram fazer em Pendotiba, pô? Cara, eu me Não apaixonei encaixou loucamente. esse teu relato não aconteceu. Você está na apartamento de 35 metros quadrados, na Tijuca. Foi morar na Tijuca, tudo estruturado. O que você vai fazer em Pendotiba, cara? Me apaixonei loucamente por Niterói. Não tem como, essa cidade é maravilhosa. É sensacional. Mas tu tinha tua O, vida no Rio, cara. é assim, Tu exatamente. gosta Eu também da saí de dificuldade, né, Niterói, cara? saí da UF de Niterói, fiz tudo no Rio. Tudo no Rio, as coisas andando no Gente, não, Rio. peraí, que eu vou interromper esse cara. Gente, vocês não têm noção. Pendotiba para Tijuca, cara. É uma viagem, cara. Longe para burro que esse cara foi inventar. Vai, conta, explica aí. Sai dessa aí, que agora eu tô curioso. E aí acontece o seguinte: eu estava certo dia com um amigo meu da faculdade, e ele falou assim para mim: Pô, sabe o que está acontecendo, Bruno? Eu comprei um apartamento legal e barato, uma cobertura lá em Pendotiba, no meio da floresta. O condomínio é parte de uma reserva florestal de Mata Atlântica que é obrigada a preservar 70% do terreno do condomínio, que é gigantesco. Sério, cara? Legal, hein? Vou lá ver. Não deu outra. A gente comprou o apartamento de muro com ele, colado, Ele virado para continua aí? mata. Oi? Ele continua aí? Nós dois, há 8 anos. Legal. E não tem lugar melhor. Qual é o problema? É longe de Peraí, tudo. 8 anos e tua filha então já tinha nascido. Minha filha nasceu, eu morava na Tijuca ainda. Quando ela veio para cá, tinha uns 6 meses. Teve obra e tal, tudo mais. Veio para cá com 6 meses, mais ou menos. E aí vocês mudaram, então, obviamente que teve a oportunidade aí, teu amigo que te deu a dica, mas também vocês estavam querendo ampliar a residência para a chegada de mais uma, né? Sim, na Ela verdade, estava assim, a gente tinha nascendo. consciência que aquele apartamento era provisório, era interessante porque era num lugar muito central, mas Uhum, era um apartamento bem provisório para a gente. Tudo era provisório. A gente não comprava móvel, não comprava nada, era o que tinha lá. E daí a gente uhum. acumulou para poder entrar num apartamento que fosse aquele que a gente acreditasse que, assim, lógico que a gente nunca sabe se vai acontecer, mas que dá para ver pro resto da vida, entendeu? Hoje Perfeito. Uhum. é o caso do apartamento que a gente está hoje, a gente se sente maravilhosamente bem aqui. Pendotiba é sensacional, gente. Conheça. Tá, e aí, peraí. Aí você dá uma rodada em diversos serviços aí pelo Rio ou Niterói? Você ficou restrito mais em E Niterói? daí, não, não. Na verdade, assim, eu trabalhei em Niterói de fato em um hospital só. Foi em Niterói Dó. Eu, eu rodei depois em um outro hospital, esqueci o nome agora, no Grajaú.
Hospital Clínica Grajaú. E depois disso, eu fui para o Quinta Dor. Mas eu não fui no Quinta Dor direto para o CTI, eu fui para semi-intensivo e depois o CTI. E na semi-intensiva eu conheci um grande Isso grupo, morando na Tijuca. morando na Tijuca. E depois eu me mudei Tá. para Pendotiba e continuei lá. Até que eu vi que, cara, não dava mais. Não dava Ah, eu mais. Era imagino. impossível. Era impossível. Era muito, 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 muito pesado. E daí eu fui para o Niterói Dor. No Niterói Dor comecei como plantonista, fui a rotina, supervisor de CTI e depois entrei na coordenação de experiência do paciente. E Tá, aí eu passei e o 6 anos samaritano? lá. No Samaritano, na época eu estava no Quinta Dor, apareceu para mim uma indicação de uma amiga. Ela falou: Bruno, tá tendo uma vaga lá no Samaritano de Botafogo e eu te indiquei. Eu sem qualquer brincadeira, assim. Eu fiquei, cara, sério que eu fui indicado por alguém para o Hospital Samaritano? Que coisa espetacular, né? As pessoas que estão de fora não conhecem exatamente. O Samaritano é um hospital de altíssimo padrão e que, enfim, é um hospital onde todos desejavam naquela época estar e desejam ainda. Então, foi para mim uma honra. E eu fui fazer a Uhum. entrevista e ela mesma já me avisou, ela, Bruno, ó, você vai fazer a entrevista lá e tudo mais, mas não é sempre que você entra de primeiro e tal, porque na época era muito fechado, né? Concorrido. Era raro abrir uma vaga e tudo mais. Mas daí você já é conhecido pelo chefe, tal, não sei o quê. Dito e feito, fui entrevistado e ele me chamou de primeira. Cara, isso é uma felicidade muito grande, muito grande. E o Samaritano é um hospital muito diferente para se trabalhar, muito diferente. Existe um nível de exigência alto e, ao mesmo tempo, todo mundo lá dentro tem uma energia, uma interação, é engajado, se diverte. Tem muita gente lá que está lá há 30, 40 anos, coisa que se vê pouco nos hospitais hoje em dia, entendeu? Uhum. Então, pô, eu vi gente lá que saiu do plantão, continuou no plantão durante 30 anos até sair do hospital. Então, é E um onde é hospital que completamente entra, diferente. onde é que entra a história de experiência do paciente na tua vida? Tem um momento que você, hoje, olhando para trás, você consegue falar, tipo, putz, isso daí fez sentido na minha vida e eu acho que eu vou fazer, vou estudar mais sobre isso. Tem porque durante todo esse tempo eu tinha uma angústia muito grande, Ricardo. Acho que foi bom você tocar nisso. Porque assim, você lembra lá de trás que eu me formei que eu entrei na faculdade com um propósito. E ao longo do tempo, o tempo passava e eu procurava ser cada vez melhor tecnicamente. Não sou gênio, nada disso, mas ser melhor tecnicamente, ser um bom médico. E eu não conseguia atingir o ser um bom médico que eu acreditava, entendeu? E isso aconteceu na faculdade, onde eu me deparei com a dura realidade do sistema de saúde, né, dos hospitais por dentro, Uhum, e, uhum. e depois na residência, nas duas residências, faltava alguma coisa, entendeu? Até que, eu acho que esse foi o ponto onde a coisa despertou, uma pessoa da semi-intensiva, o chefe da semi-intensiva na época, o José Afonso, do Quinta Dor, ele me mostrou um livro chamado Se Dizem Administrar Seu Hospital. Esse é um livro clássico, muita gente já leu, que eu classifico ele não é um livro tecnicamente profundo no assunto, obviamente, não, mas é um despertar. E eu li aquilo, cara, é isso aqui, entendeu? É É por bom, isso né, que, cara? exatamente, essa virada é um negócio espetacular, porque você percebe que você tecnicamente está evoluindo. Eu, durante a residência, eu já me considerava um bom médico, mas estava faltando alguma coisa, entendeu? E era aquilo lá, cara. Era aquilo lá. Daí, em determinado momento, depois de um certo tempo, tá, a minha esposa, eu lembro do dia como se fosse hoje, a gente estava num churrasco, e a minha esposa chega para mim e fala: Bruno, olha isso aqui que saiu. É a tua cara. Era a pós-graduação Experiência do Paciente do Einstein. E eu, cara, é isso, vou me inscrever.
eu não tinha ideia de transição de carreira, de nada disso. Eu só queria me conectar ao meu propósito, ponto, mais nada. Assim, fazer a experiência, após a experiência, já era um fim, não era um meio, entendeu? Para mim aquilo era um fim, era um prazer enorme estar lá. E daí eu já me inscrevi, eles fazem uma entrevista de seleção e tal, tudo mais, e comecei a cursar. E foi muito legal, cara, porque eu comecei a entrar nesse mundo, né? Quem era, Marcelo? Não era o Marcelo, faz a do Sírio. É a Ana Merzel, quem coordena Não a do sei quem é a Einstein. Ana. A Ana é uma pessoa espetacular, né? Ela é psicóloga, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar e eu não sei se ainda é, eu acho que ainda é, mas era coordenadora de experiência paciente do Einstein. E, e ela guiava, era quem guiava após, né? E a gente se divertiu pra caramba. Presencial, remoto, quanto tempo? Pois é, Era caro pra caramba, pago. Você falou que tinha uma seleção, né? sim, tinha na época uma seleção, que foi uma entrevista, que não foi Uhum, assim, foi uma entrevista bem tranquilo, era pago, não vou conseguir me lembrar agora do quanto foi, mas não era nada uhum, absurdo perto das formações médicas que existem. uhum. Era online, mas tinha alguns encontros presenciais que, por conta da pandemia, acabaram não acontecendo, só aconteceu o primeiro. Tá. Mas foi muito bom. Foi esse aí, foi quando foi quando eu conheci de fato o que era experiência paciente na sua amplitude, né? E aí, como é que você deu essa virada aí na tua vida? E aí vamos chegar na virada realmente que você estava me contando previamente, mas como é que você começou a pivotar? E aí, obviamente, obviamente, milhões de vezes aqui, eu me perdoe todos. O que eu estou pensando aqui, pensando e falando ao mesmo tempo, obviamente, mais uma vez, é... me perdi aqui no raciocínio, rapaz. Você vê que isso é um negócio que eu não faço Você muito, estava não, falando mas da me pivotada. quebrei aqui. Anda, pivotada você. Obrigado, Bruno. Tá vendo? O cara tá virando o host do meu programa. Daqui a pouco eu não tenho nem mais espaço para estar aqui. Ô, convido o Bruno, cara. Caramba, o cara pegou meu espaço, cara. Não, mas o que eu estou pensando é, tipo, como é que você estruturou isso para a tua vida? Aí eu fiquei brincando aqui na minha repetição do obviamente e acabou que eu me perdi dentro da reflexão. Mas o que eu estava pensando é como apresentar isso para um médico que gostaria de ter uma jornada semelhante da tua. Essa é a base da pergunta, tá? Então você, tipo, lê um livro que é um puta de um livro, tá? Acho que podemos botar aqui de novo como indicação de livro, e esse é um livro que sempre vale ter indicado, então podemos botar aí uma sexta-feira. Marcelite usa aí o livro de Se a Disney Administrasse Seu Hospital, que é muito bom mesmo. Você fez após, graças à sua digníssima esposa, e foi diferencial aí na tua vida, beleza, e aí você encontrou. Como é que foi esse depois aí? Como é que foi essa... Tem uma descoberta tua, né? Porque e acabou que eu te conheci por causa disso, né? Por causa da experiência paciente, né? Tem uma... Até eu te conheci no da Kelly, né? Primeira Foi vez isso, que exatamente. A gente eu fez um tive curso contato junto. contigo foi isso, né? É... Como é que você trouxe isso para a tua vida, cara? Na tua vida profissional e prática, e você foi transformando isso realmente em algo que você hoje tem uma expertise e tem um diferencial aí competitivo no mercado. Exato. Eu já tinha isso dentro de mim, né? E isso começou a ser sistematizado depois da pós. Houveram mudanças dentro do Niterói D'Or na época, é, e, e acabou que durante essas mudanças eu conversei com pessoas para que essas pessoas, eu tinha acesso à alta liderança, porque era supervisor de CTI, e eu conversei com as pessoas e fiz as pessoas saberem, né? As pessoas precisam saber que você está fazendo algo diferente, né?
e fiz as pessoas saberem que eu estava me aprofundando nesse tema, que é um tema caro, a maioria das unidades hospitalares, né? Assim, não só hospitalares, a qualquer unidade de qualquer coisa, né? E, e isso ficou na cabeça das pessoas e eu busquei, durante essas conversas, oportunidades para trabalhar dentro dessa área. Então, em algum momento, ainda está durante a pós, eu fui contratado para coordenar a experiência do paciente aqui do Niterói. E foi um aprendizado Que não enorme. Assim. existia. Não existia, não existia. O cargo foi Uhum. criado. Eu acho que, se salvo engano, foi o primeiro cargo desse que teve na rede, no Brasil inteiro, salvo engano. E foi uma grande experiência. Eu fiquei durante 3 anos lá. Foi, assim, enormemente engrandecedor, não só para conhecer, não só para trabalhar naquilo que, porra, eu amava e era aquilo mesmo, assim, quando eu chegava para trabalhar era muito bom, por saber que eu estou fazendo aquilo que tem a ver comigo, mas também para conhecer o meio da gestão, né? Foi lá que eu conheci um pouco mais a fundo o meio da gestão em si, e ter um Mas entendimento maior você de como é o sistema. construiu isso, Bruno. Você apresentou para os Sim, teus gestores, para os teus sim. líderes, que você estava fazendo isso, e aí aquilo ali foi Isso. construído, ou de certa forma já existia algum Não, projeto e você foi incluído no projeto? não existia um projeto. Eu Uhum. apresentei que eu estava fazendo isso. Eu conversei com as pessoas certas. Acho que isso é importante. Vou Uhum. detalhar um pouco mais. Conversei com as pessoas certas. E daí as pessoas certas conversam entre si. Uhum. E, logicamente, eu já estava há algum tempo no hospital e eles percebiam o valor em mim. Porque senão não iriam nem ouvir Entendi. o que eu Perfeito. estava falando. Então, assim, ter uma boa imagem fez diferença. Uhum. Conversar com as pessoas certas fez diferença. É, e depois eles me chamaram e eu apresentei aquilo que eu sabia, entendeu? Eu fiz uma Uhum. apresentaçãozinha mesmo, aquilo que eu sabia. E daí eles me incluíram. E, mais uma vez, a gratidão é importante, né? Eu sou muito grato às pessoas que me deram essa oportunidade, que me fez crescer bastante. E daí você fala de quando vem a migração, né? Depois de um certo tempo, eu comecei a entender que eu queria criar algo próprio, porque quando você está dentro de grandes instituições, você consegue fazer muita coisa e isso é super legal, assim, é bem legal. Mas, obviamente, nem tem que ser, as coisas não são 100% da sua maneira, né? Assim, é natural que seja assim. Em qualquer lugar onde tenha Uhum. mais de 5 pessoas é assim. E eu entendi que eu precisava, que eu estava num ponto, assim, eu estava num ponto que eu estava muito feliz pelo que eu tinha feito dentro do hospital. Eu estava com 41 anos, ainda estou com 41 anos, Uhum. e eu entendia que eu sempre tive essa coisa de tentar empreender, mesmo conhecendo muito pouco estratégia de negócios e tal, etc. E aí, o que eu fiz? Entendendo que se eu não fizesse a virada naquele momento, seria mais difícil a posteriori, e que eu ainda tinha mercado caso desse tudo errado, e a chance de dar errado é sempre muito grande, eu fiz essa virada e pedi demissão do Niterói para tentar abrir, começar a fazer mentoria, consultoria e educação, cursos e workshops. Eu, inclusive, agora, quando o programa for ao ar, já vai ter passado. Agora, no dia 24/6, sábado, eu vou ter o primeiro workshop que eu vou fazer, que é só de comunicação com pacientes e familiares. Só isso. É só uma das coisas mais importantes que existe na medicina e que é frequentemente subvalorizada. E eu tenho alguns mentorados, alguns profissionais mentorados já, e que está dando para perceber a mudança que está acontecendo com eles, entendeu? E tudo isso baseado em experiência de paciente. Isso é muito legal, isso faz muita diferença, entendeu? Era isso que eu estava buscando e espero eu conseguir crescer e trabalhar com isso cada vez mais.
A gente está, peraí, deixa eu ver aqui, que eu vou até te falar aqui para a gente organizar. Calma aí, que eu estou abrindo calendário aqui agora. Peraí, devia ter aberto isso antes, mas não abri. Peraí, deixa eu encontrar aqui. Peraí, dia 25 de julho, tá? Então, um mês que vai sair, vai estar aqui, né? A gente vai estar falando no dia 25 de julho, que vai sair isso daqui, tá? Então, você tem aí Show. mais um mês aí de estruturação disso que a gente está conversando. E aí eu queria te perguntar mais objetivamente, porque para mim, que tipo, poxa, eu conheço um pouquinho do tema e, poxa, tenho contato com você, ainda está distante. Quem é teu público? Como é que a gente chega em você, tá? E o que eu vou me beneficiar estando com você. Então, eu acho que você aqui tô pensando aqui para você aqui. Tô fazendo um merchan para você aqui agora, hein? Show de bola. O qual é o público, tá? Qual é o público? Vamos lá, perguntas individuais. Qual é o público que Vamos você lá. está? Instituições de saúde e profissionais de saúde isoladamente. Ou seja, eu consigo ajudar tanto hospitais, quanto clínicas, quanto aquele profissional que tem o seu consultório. Eu obviamente, tenho uma questão de orçamento, teu tempo de trabalho, mas pessoa física, eu médico, eu enfermeiro, se eu quiser aprender com você, eu posso. Não só aprender, pode aprender, logicamente, mas eu posso também fazer consultoria, ou seja, eu chego no seu consultório, ou virtualmente ou presencialmente, e eu mostro como você pode melhorar para evoluir a experiência do paciente lá dentro. Então, com isso, você consegue diversos resultados. Você consegue mais qualidade, você consegue mais percepção e você consegue mais retorno financeiro. Que isso é uma bola de neve, né? É uma progressão geométrica. E você está pensando mais dentro dessa tua estruturação hoje, desse novo modelo aí, dessa nova vida aí que você está entrando, trabalhar mais com produto digital coletivo, vamos falar assim dessa forma, ou está fazendo mais consultoria e projetos individuais? Não, eu pretendo fazer projetos individuais, mas pretendo que eles fiquem cada vez mais escassos. E eu pretendo fazer bastante projeto mais coletivo, sem dúvida nenhuma. Uhum. E consultoria para instituições, né? Que é algo que tem que ser individual, mas acaba sendo algo grande, né? Naturalmente. Sim. Você acaba atingindo muito mais pessoas, né? Pô, Exatamente, legal, Bruno. exatamente. Bacana, Mas bacana. não desdenho jamais o individual, porque ele tem muito valor. É muito interessante o quanto você, com uma conversa de 2 horas, você consegue plantar sementes na cabeça de pessoas Uhum. e fazer elas enxergarem as coisas de uma maneira diferente. Fazer não, né? Porque a gente nunca faz nada com ninguém, né? A Sim, pessoa sim, faz sim, consigo sim. mesma, né? Então, isso é muito legal, isso é gratificante demais. Antes da gente caminhar para um desfecho aí, para a gente ver os pensamentos futuros, livro aí de sugestão aí para a gente botar no Insta aí como pessoal, animal pessoal aí. O que você pensou e guardou para a gente? De maneira insana, eu vou sugerir o livro Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos é um Nunca livro li. muito fininho que o meu mentor, Marcelo e Flávio, deram para a gente. E é um livro de forma louca. Ele é muito fininho, mas se você ler rápido, você não conseguiu pegar o livro. Uhum. Ele é muito fininho, mas a cada página você sofre, cara. Sofre. É um livro de autoconhecimento. É um livro que não é esses livros superficiais de autoajuda, não é isso. Uhum. É a filosofia dos toltecas.
e eles colocam para você todos os motivos pelos quais eles assumem 4 compromissos para mudar de vida e melhorar como ser humano. Olha, é profundo demais. Demais, mas não é uma leitura rasa, não. É uma leitura muito, muito, muito reflexiva. Livraço, livraço. Para você ler e reler várias vezes. Gostei da indicação. Já vai entrar na minha lista aqui. Tá bom, maravilha. E para a gente caminhar para um desfecho, vamos lá. Pensamento de planejamento estratégico, cara. Como é que você está vendo aí esse teu momento aí de transição? O que você está esperando aí? Onde você espera e acredita que vá estar daqui a 5 anos? E tenta fazer uma conexão de como é que você está vendo hoje o mercado e o que você espera que a gente vá progredir ou regredir, não. Progredir. Vamos pensar aqui de alguma forma positiva. Preciso fazer um desfecho positivo, né? Não dá para você botar no meu canal para baixo, né, pô? Bom, primeiro, como eu vejo assim, um mercado a longo prazo fazendo uma transição muito difícil. Eu acho que o mercado da saúde está num momento muito difícil. As instituições estão bastante tangenciando limites em relação a custo e sustentabilidade. Eu acho que o mercado da saúde precisa ser reinventado, ele precisa mudar, e ele não pode demorar muito a mudar. Então, acho que esse é o grande desafio. E acredito, de fato, que o valor em saúde, né, o VBHC e a experiência do paciente que andam ali coladinhos, eles têm que ser o pilar dessa mudança. Senão, não vai dar certo. Eu realmente acredito nisso. Como eu pretendo estar daqui a 5 anos, a gente nem falou, né, da Sobrexp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado, e para mim é uma outra honra. Assim, cara, eu estou no conselho dessa sociedade, isso é maravilhoso, isso é legal demais. Isso, pô, é o garoto de 5 anos lá, conseguindo retribuir um pouco, né? Um trabalho voluntário é legal demais. E eu pretendo daqui a 5 anos. Ainda bem que você falou isso, que se você não tivesse falado isso, eu ia tomar uma bronca de minha querida amiga Gisele, que ela ia falar para mim que eu não ajudo a promover a sociedade, entendeu? A sociedade é muito legal. Tanto ela quanto o Marcelo, um cara fantástico. Tá todo mundo. Nicole, Marcelo é muito vou boa perder gente, né? aqui. Eu vou perder aqui a quantidade de pessoas que eu vou falar. Essas pessoas são inspiração e estão ali porque realmente amam o que fazem. Isso é muito legal de ver. No dia a dia é muito legal. No dia a dia, assim. Porque a gente vê tanta gente propagando tanta coisa, e quando você vai no dia a dia, não é aquilo. Não, na Sobrexp é aquilo mesmo, entendeu? E daqui a 5 anos eu pretendo estar ajudando de maneira mais consolidada empresas a fazer a transição para uma boa experiência do paciente. Eu pretendo estar mais fortalecido nesse sentido. Eu tive muito, muito, muito medo quando eu larguei o meu emprego fixo ali numa boa instituição, tudo certinho. Eu tive bastante medo quando eu fiz isso. Hoje eu estou mais tranquilo, estou com menos medo, mas entendo que eu ainda preciso aprender muita coisa, fazer tudo certo. E a gente vai construir isso ao longo do tempo. Acho que ao longo de 5 anos isso vai estar bem consolidado. Brunão, maravilha, cara. Excelente. Parabéns, tá? Eu estava te falando, você me contou essa história aí desse teu projeto novo que vai ser e já deve estar sendo aí um sucesso para você. Eu não te falei, eu não esperava que a gente fosse levar aí o episódio para essa linha, tá? Mas eu queria aqui publicamente te parabenizar por você ter tido essa coragem de transformação, não é algo fácil, tá? E queria agradecer aí o teu tempo, a oportunidade, tá? De você estar aí doando o teu tempo para o canal e em prol aí
de uma maior humanização da nossa profissão e em prol de um melhor sistema de saúde. Mas aí, tuas considerações finais, onde o pessoal te acha, hein? Instagram, LinkedIn, essas coisas aí, sempre vale. Vou colocar na bio depois aqui embaixo. Mas obrigado aí, de verdade, mais uma vez, e parabéns aí pela coragem. Eu que te agradeço demais pelo convite. Verdadeiramente, você é um cara que gosto bastante e que eu sempre quis verdadeiramente ser convidado para a gente bater esse papo. E as pessoas me acham no Instagram, @a experiência do paciente, tudo junto. No LinkedIn, tem o meu nome lá, Bruno Dias, e lá mesmo vocês podem me contactar para a gente bater um papo, fazer mentorias e tudo mais. No Hotmart tem, através do meu nome também, tem os produtos que a gente está vendendo, tanto as mentorias quanto os cursos, que serão vários, né? Esse agora é só o primeiro. Que isso, hein? Foguete não tem ré, esse cara tá demais, hein? Legal, Brunão. Cara, fica com Deus, pessoal. Bom descanso e obrigado de verdade, Bruno. Um abraço a todos.